Hoje é dia de SBT Agro. A Raíssa Salomão te traz as principais notícias, perspectivas e curiosidades do setor a partir de agora, aqui no SBT News. Olá, bom dia a todos. Começa agora mais um SBT Agro. Vamos saber as notícias desse setor que move a economia do país. E essa edição já começa com otimismo. Em Alfenas, Minas Gerais, a gente vai mostrar como a florada do café trouxe esperança para os produtores locais. Quem conta é a Camila Dourado. Além da bela paisagem, a florada representa uma esperança para os cafeicultores, principalmente para esse produtor de Alfenas, que teve grande prejuízo com a geada em 2021. Na época, nossa equipe acompanhou toda a história do Tiago, com 5 hectares reservados para o café. A safra de 2022, que era esperada, foi toda queimada e perdida. O cenário de destruição tomou conta da fazenda. O prejuízo também atingiu outras culturas. O Tiago perdeu tudo menos a esperança. Durante esses 2 anos, o produtor lutou com muito trabalho para colher os resultados. Não faltou força de vontade. Não pode desanimar, não. Tem que ir trabalhando e perde num lugar, ganha no outro e assim vai. O amor que a gente tem pelas plantações é maior do que as dificuldades. O verde voltou a tomar conta da paisagem. Tiago fez questão de mostrar o resultado de tanto trabalho e dedicação em meio ao caos. A gente nunca pode desistir das coisas. Quando tiver um imprevisto, alguma coisa, para a gente entregar para Deus e não desistir, que na hora certa as coisas acontecem. É isso aí, desistir jamais. Ainda em Minas Gerais, o Produto Interno Bruto, o PIB mineiro, no segundo trimestre de 2023, foi estimado em 258 bilhões de reais. É quase 10% de participação no PIB do Brasil todo. A gente vai saber como o agronegócio contribuiu para esse resultado. As informações chegando com Guto Moreira. Na comparação com o trimestre anterior, o crescimento foi de 4,4%, conforme resultados apresentados pela Fundação João Pinheiro. Segundo os pesquisadores da Fundação, a alta pode ser explicada pelos excelentes resultados alcançados nas áreas de agricultura, pecuária e produção florestal, no valor de 31,4 bilhões de reais, indústrias, com 61,1 bilhões de reais, e serviços, 138,7 bilhões de reais. Na comparação com o segundo trimestre de 2022, a expansão do PIB foi de 3%. A previsão de safra 23% maior para o café neste ano é o grande destaque dos bons resultados da agropecuária, além da projeção de aumento de 18% na segunda safra anual de feijão. O café. Nas indústrias de transformação, destacaram-se a produção de papel de celulose, do refino, biocombustíveis, de produtos de metal de uma maneira geral, com exceção dos veículos automotores. No segmento de outros serviços, a produção de serviços voltados para as famílias, que são prestados diretamente às famílias, continuou tendo um bom desempenho, mesmo depois da recuperação da Covid, e isso está estimulando, né, a produção das atividades turísticas, mas não ficou apenas nos serviços prestados às famílias. Também nos serviços profissionais, técnicos, científicos, administrativos, que têm maior valor agregado, tiveram um bom desempenho no segundo trimestre. E olha, o baru é uma das preciosidades do Cerrado e chamou a atenção de pesquisadores da Universidade Federal do Tocantins, a UFT. A ideia é aumentar o uso desse fruto em diversas indústrias. A nossa equipe de Rondônia foi conferir de perto esses estudos. O território brasileiro possui 6 biomas e 3 ecossistemas marinhos. Um dos responsáveis pela ampla biodiversidade do país é o Cerrado, que cobre 25% de todo o território nacional. Na UFT, a riqueza do Cerrado vem sendo estudada há anos por pesquisadores em vários de seus programas de pós-graduação. Esses compostos orgânicos são de interesse comercial, principalmente para as áreas de farmácia, agricultura, cosmética e química. Um trabalho realizado pela pesquisadora está relacionado ao baru. A pesquisa busca técnicas sustentáveis para a extração do óleo, a fim de expandir seu uso também para a indústria alimentícia. A bioprospecção é quando a gente pega um fruto que ele não é muito conhecido
e caracteriza esse fruto. A gente faz uma espécie de raio-x desse fruto para a gente entender o potencial dele. Se é para uma vitamina, se é para óleo, como é o caso do baru, por exemplo. O baru, ele tem um potencial oleico importante para a indústria de alimentos, ele é utilizado na indústria de cosméticos, então é um fruto que já teve um início de uma exploração e que a gente busca cada vez mais entendê-lo para saber o que a gente pode trabalhar nele para agregar valor à comunidade que o produz ou que o coleta porque mora naquela região. Então, ele é um dos frutos que a gente vem estudando e que tem trazido uma resposta muito importante para nós sobre não só o potencial quantitativo de óleo, mas também qualitativo, ou seja, a qualidade desse óleo que a gente tem identificado aí no fruto do baru. Rica em proteínas, lipídios, fibras, compostos bioativos e potencial antioxidante, a castanha de baru é uma semente comestível proveniente do baruzeiro, árvore do cerrado brasileiro que está ameaçada de extinção. E olha, a semana está no início, vamos saber as perspectivas para o preço dos grãos que são influenciados pelo desempenho de outros países. Por exemplo, quando os Estados Unidos demonstram uma produção menor, os produtos brasileiros tendem a valer mais para suprir a demanda. As informações então sobre a movimentação global, quem traz para a gente é o analista Matheus Pereira. Olá, Raíssa e todos ligados no SBT Agro. Nessa semana temos aí um mercado agrícola, em especial da soja e do milho, focados em dois principais fatores. O primeiro deles, colheita da safra norte-americana. Os Estados Unidos, que passou por um ciclo de grandes adversidades climáticas, com tempo seco, calor excessivo, começa agora a acelerar a colheita deste último ciclo. Porém, pessoal, os resultados de campo são decepcionantes, tanto para a soja quanto para o milho. Norte-americanos, que são os nossos maiores concorrentes em termos de produção de soja e milho, têm um início de colheita um pouco problemático. Resultados que não são satisfatórios e aumenta a dependência pelo nosso grão aqui no Brasil. No Brasil, que só está iniciando o plantio desse próximo ciclo safra. Porém, pessoal, temos aí um plantio no Brasil acelerado, o mais acelerado da história até o momento. As previsões climáticas para o centro-norte do Brasil, em especial Goiás, parte do Mato Grosso, Tocantins e oeste da Bahia, não são muito agradáveis. Temos aí condições adversas decorrentes da presença do tal do fenômeno El Niño, que retraem as chuvas e dificultam o início de um novo ciclo safra aqui no Brasil. O mundo todo que demanda o nosso produto, em especial soja e milho, vem com os olhos bem atentos, já que nos Estados Unidos a safra não foi boa e que agora seria necessária uma safra saudável aqui no Brasil. Falando em grãos, a soja é o cereal que o Brasil mais exporta e gera muita riqueza para o país. E quem pensa que ela está apenas nos alimentos se engana. Esse produto faz parte do nosso dia a dia. A gente vai saber como na coluna de Alessandra Bergman. Grande parte dos cremes e cosméticos são à base de soja. Ela contém isoflavona, capaz de fazer a reversão da ação do tempo na pele. Os esmaltes de unhas, as cápsulas de medicamentos, existem graças a compostos feitos com soja. Tintas e vernizes e também no meio combustível, ela é a protagonista na produção de biodiesel. 85% do combustível vem da soja, segundo a Embrapa. Na alimentação, os usos mais conhecidos são no óleo, no leite de soja e no molho shoyu. Mas a soja está presente também nas massas, no chocolate, na papinha do bebê. E mais, a lecitina de soja se produz para fazer salsicha, sorvete e maionese. O farelo de soja é o principal ingrediente da ração para os animais e ela ainda está nas bolachas, no macarrão, nos bolos, nos pães, por meio de leite e ovos. O plantio da safra 23-24 já começou bem antes no Mato Grosso e nos estados do Centro-Oeste. Nas outras regiões do país, os trabalhos começam em outubro. A área plantada deve ser de 45 milhões de hectares e, se o tempo ajudar, a colheita deve alcançar um novo recorde, 163 milhões de toneladas. E para onde vai toda essa soja? 40% vai para sua casa. A soja não tem amido nem glúten, é rica em vitamina A e C e minerais, com cálcio e fósforo que ajudam o fortalecimento da pele e dos cabelos e beneficiam a saúde dos ossos, prevenindo doenças como a osteoporose. Sem falar nos empregos que ela gera. 1.400.000 pessoas no Brasil têm trabalho graças à produção de soja. Esta é a primeira semana da primavera e com a estação das flores vieram dias de muito calor. As altas temperaturas têm influência direta no agronegócio.
A Embrapa, inclusive, sugere que os produtores esperem um pouco para semear soja, porque o calor pode atrapalhar ali no desenvolvimento das sementes. Vamos entender mais sobre o impacto do clima para o agro com Carlos Sanqueta, que é pós-doutor em mudanças climáticas. As mudanças climáticas representam um grande problema ambiental em escala global. A ação humana tem efeito direto sobre isso pela emissão de gases de efeito estufa. E a agricultura é vulnerável também. Por quê? Porque é muito dependente das intempéries, ou seja, do clima. E como as culturas agrícolas podem ser afetadas? Bem, de diferentes formas. Nós dependemos muito do clima, da precipitação, da temperatura para podermos fazer crescer as nossas plantas, o nosso alimento, ou seja, termos uma segurança alimentar. Só que agora estamos passando por um apuro, porque estamos passando exatamente por momentos críticos de altíssimas temperaturas e ondas de calor impressionantes e inimagináveis para essa época do ano. A estiagem também tem nos afetado e muito. Então, as mudanças climáticas representam um importante problema ambiental atual e que também afeta a segurança alimentar no nosso planeta, determinada pela agricultura, pelas nossas culturas agrícolas. Precisamos, assim, desenvolver uma agricultura regenerativa e de baixo carbono para que possamos nos adaptar e mitigar as mudanças climáticas na agricultura. Dias difíceis vivem os produtores de leite, como temos mostrado aqui, mas um projeto de lei pode amenizar os prejuízos dessa atividade. A reportagem é de Adriele Brito, em Belém do Pará. Um projeto de lei quer estimular a modernização da pecuária leiteira do Brasil, setor que vem passando por uma crise nos últimos meses. O projeto de lei 3.995/23 propõe a isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para a compra de equipamentos, máquinas e outros instrumentos destinados à produção do leite. Na justificativa do projeto são apontados diversos benefícios à sociedade, como o estímulo à modernização, o aumento da produção, a geração de empregos, segurança alimentar e a redução do êxodo rural. Esse último tem afetado bastante produtores de leite e a situação vem se agravando no sul do país. O IBGE mostrou que a produção de leite caiu 5,5% no país em 2022 e só nos 3 primeiros meses de 2023 foram importados 6 milhões de litros de parceiros do Mercosul, como a Argentina, Uruguai e Paraguai. A importação do leite em pó também disparou. O preço do leite no mercado mundial caiu e o real teve uma relativa valorização frente ao dólar. A associação desses dois fatores estimulou as importações, que encontra produtos lácteos mais baratos, mas prejudica a cadeia leiteira, causando a expulsão de pequenos produtores do setor. E nós não vamos resolver essa questão da importação se não for utilizando a lógica de organização do setor. Não dá para ficar falando mal do leite que está chegando, porque a gente sabe, o custo da cadeia leiteira brasileira é hoje superior e tem sido constantemente superior ao produto importado. Precisamos resolver essa questão dentro da propriedade, dentro do laticínio, porque senão nós vamos perder produtores e laticínios, vamos perder empregos. Isso não é bom para ninguém, para nenhum brasileiro. E quem aí gosta de abóbora ou jerimum? São os nomes dados a diversas espécies de uma família de plantas originárias da América do Sul. As abóboras fazem bem à saúde e garantem a renda das famílias do campo. A reportagem é de Jorge Pantoja. A abóbora é uma das hortaliças mais cultivadas na região Nordeste, principalmente por conta das condições climáticas favoráveis para o seu desenvolvimento. Nos últimos anos, a valorização da abóbora tem sido crescente e importante para a diversificação da propriedade familiar e como um alimento que contribui para a nutrição e saúde da população, desde que possui alto teor de antioxidantes, principalmente carotenoides, pró-vitamina A. Na região nordeste do Brasil, o cultivo das variedades locais de abóbora é o mais difundido. A espécie, que na região sul e sudeste do Brasil é popularmente conhecida como moranga, tem a denominação de jerimum ou jerimum caboclo na região nordeste.
As sementes de abóbora, além de serem usadas para o plantio, podem ser utilizadas na dieta humana e animal. Estas sementes são consumidas secas, frescas ou torradas, sendo utilizadas, por exemplo, como um aperitivo, óleo ou em forma de farinha. A farinha possui elevado teor de fibra alimentar, efeito vermífugo e antioxidante e representa também uma boa fonte proteica. E o SBT Agro fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima semana com bons negócios. É com você, Marcelo. Tchau, tchau.